Guilherme. Ó, te confesso que foi difícil pra mim, tá? Eu queria saber aonde eu clicava aqui para pedir a autorização. É, eu fui no instinto aqui. A Tamara já tá rindo de mim, né, Tamara? É, A Tamara me avisou que o meu Instagram ainda estava fechado, né? Estava no privado e aí ninguém consegue ver. E eu falei, é verdade, tem que abrir. e não sei- nem sei dessas coisas. Ah, o seu acho que já está aberto, porque você tem várias publicações, né? Então, É, Ah, Maísa. Ô, Francine, você deu aula pra Maísa também. Fala rock. Ô, sim, Laila. sim, sim. Legal, legal. Vamos esperar mais um pouquinho, pode ser? Pra gente ver se tá tudo Vamos. certo aí. Vamos esperar uns 5 minutos, o pessoal Pode vai ser. entrando. É bom que a gente vai, eu acho que a gente vai conseguir atingir as pessoas de vários lugares, né? Uhum. Tanto de Muriaé, quanto de Juiz de Fora. Mandei para uns grupos de Uberlândia, o pessoal aqui do Rio, o pessoal aí de Itaperuna, Rio Pomba. É muito lugar, né? Fala, Felipe. Ô, Francine, eu divulguei a live num grupo só de professores de natação e uma professora, eu nem sei quem é a professora, e ela assim, falou que você é excelente profissional, ela conhece até você como nadadora, não sei se ela foi sua treinadora. Sabe qual é o nome dela? Depois eu vejo e te falo, eu não sei. Olha o Será João que é a Paulo aí. Aline? Deixa eu Não é ver a aqui. Aline? Vê aí, tô Não, não é a curiosa. Aline, não. Calma aí. Ei, Valdir. Valdir tá aí Ei, também? Sônia, Sônia. O nome dela é Elisa Rodrigues. A Elise, ela é professora lá do Clube Bom Pastor. Ela é da iniciação e a gente teve bastante contato. Ela nunca chegou a me dar aula, porque eu já tinha passado das etapas que ela dá aula, né? Eu gosto muito dela. O filho dela treinou lá, que legal, É, mundo pequeno. verdade. Vamos começar, Francine? O que que você acha? Vamos Pode sim, ser? O Valdir já podemos. chegou, o chefe já chegou, a gente começa. Então vamos lá, Vamos pessoal. lá. Eu sou o Guilherme Tucher, né? Para quem não me conhece. E eu sou a Francine Nogueira. Nós somos professores da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, UFRJ, e a gente ministra as disciplinas de natação. Isso aí. Nós sentimos muita necessidade, né, a partir do nosso grupo de estudo, em poder estar falando um pouco mais para os nossos alunos, né, e também para os demais alunos, sobre os processos da graduação até o doutorado, porque é uma coisa que ninguém ensina, né, Guilherme? A gente vai quase que pesquisando ou sendo empurrado ou acaba assim entrando, caindo ali naquele processo. E em muitos momentos, se você pudesse ter direcionado a sua formação, você teria talvez batido um pouco menos cabeça lá na frente. É Então, isso a aí. ideia é essa mesmo, fazer uma explanação bem básica para ajudar os nossos alunos a tentar encontrar esse caminho, né? Fala Zaca, fala Matheus. A gente, quando pensou na possibilidade de fazer a live, foi até um professor de um grupo que a gente faz parte. Ele falou assim: Poxa, eu gostaria muito de fazer mestrado, mas não sei nem por onde começar. E até me lembrei de quando a gente entra na graduação, a gente está lá no primeiro período, aí vê aqueles professores com mestrado e doutorado. Eu não tinha ninguém na família com esse tipo de titulação, e a gente fica achando que aquilo é coisa de outro mundo, a gente nem sabe o que fazer para poder chegar lá. A gente admira esses professores, mas muitas vezes não sabe esse caminho. E só vai se atentar para isso depois que está formado. Só que aí pode ser não que seja tarde demais, porque não foi tarde demais para mim, mas pode ser que seja realmente mais penoso, né? Se a gente pudesse começar o processo desde a graduação, seria muito mais proveitoso e mais suave esse processo de aprendizagem. A Helena, o Daniel lá de Muriaé, ó. É o pessoal que também dei aula. Meu primo também entrou, o Bruno. Legal. Muito legal ver vocês. Vai lá, Francine, como é que vai ser a nossa dinâmica aí? O nosso bate-papo realmente é para ajudar, né, alunos e professores, tanto de educação física quanto de outras áreas, porque são conhecimentos que não são específicos de uma área só.
né? E a pensar melhor sobre o seu processo de formação. Né? Que caminhos você pode traçar que pode facilitar o seu futuro lá na frente, né? Ou também não, né, Guilherme? Assim, não, pesquisa não tem nada a ver comigo, porque você não precisa entrar num processo todo penoso de entrada em mestrado, em doutorado, para saber que não tem a ver com você. Né? Eu conheço alguns alunos que depois que entraram no processo entraram no mestrado, perceberam que não era aquele processo que ele queria, não era o que ele estava buscando enquanto profissional. Mas acabou que já estava envolvido e tinha que terminar e virava uma coisa penosa, ao invés Isso de aí. virar uma coisa prazerosa. Né? É. Então, a gente vai dividir em 5 tópicos, né, o nosso bate-papo. Primeiro, a gente vai falar do envolvimento com a pesquisa desde a graduação. Depois, a gente vai explicar o que é a iniciação científica, que está totalmente ligada a essa parte da graduação. Depois, falar um pouquinho da especialização, após lato sensu, após stricto sensu, que são nomes também que a gente raramente sabe o que é. Só pesquisando mesmo no Google. E quando as pessoas nos reportam esses nomes, é quase que automático, né? Ah, ele faz pós-lato sensu, faz pós-stricto sensu, e você fica, ah, tá bom. Até saber, você não conseguiu, né, entender aquele diálogo, por exemplo. O que é mestrado, o que é o doutorado, e aí o PhD e o pós-doutorado, que hoje também estão sendo amplamente falado. A gente vai falar, dentro desses tópicos, além de a gente explicar o que é, a gente vai falar também das nossas experiências e das nossas frustrações. Só para adiantar, assim, o processo é super longo, né? É uma formação continuada que exige muita, muita paciência e muita dedicação. Eu que sou, assim, me considero uma pessoa que fez todas essas especializações de forma rápida, porque eu emendei uma na outra praticamente. E sou nova, eu entrei na graduação em 2006 e eu defendi meu mestrado em 2016. Então, assim, foram 10 anos desse processo de formação continuada. E podemos considerar um processo rápido, né? Você entrou quando na graduação e se tornou doutor quando? Eu entrei na graduação em 2000 e defendi o doutorado em 2015. 15 anos. É uma vida. Mas você saiu do Brasil, né? A gente vai abrir isso um pouco mais e a gente vai vendo as diferenças e os possíveis caminhos. Né? Porque as pessoas às vezes acham que tem um caminho único, né? Que se não tive essa oportunidade, estou perdido, não tem como correr atrás. Tem sim, existem outras opções. É lógico que todas elas vão exigir muito do profissional, porque afinal de contas você está aprendendo e o processo de aprendizagem exige mudança de comportamento, mas no final dá certo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nosso primeiro tópico de discussão aí é quando vocês estão na graduação ainda, né? Quando a gente está na graduação. A gente tem basicamente a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa. A gente tem o desafio do tão conhecido aí trabalho de conclusão de curso. E a gente tem a possibilidade de participar de projetos de iniciação científica. Os grupos de pesquisa, eles funcionam de maneira assim muito diferente uns dos outros. Depende da maneira... treinamento a longo prazo, Ronan, é isso mesmo. Depende da maneira como os professores que estão envolvidos nesse grupo de pesquisa acreditam que tem que acontecer. Porque muitas vezes no grupo de pesquisa tem estudantes da graduação, do mestrado, do doutorado, ou às vezes tem só estudantes da graduação. Então, todo esse grupo, né, das pessoas que integram o grupo de pesquisa vai fazer com que haja uma dinâmica diferente. Os trabalhos de conclusão de curso acabam sendo um desafio muito grande para a maioria das pessoas, porque não entram geralmente nos grupos de pesquisa. Aí deixam para poder cuidar do trabalho de curso lá para o final e pode ser que seja realmente bem mais complicado. Vou deixar para falar da iniciação científica no tópico seguinte. E é isso que a gente vai falar agora, Fernanda. Eu, infelizmente, na minha graduação, não tive a oportunidade de participar de nenhum grupo de pesquisa. Mas eu sempre quis, não tive essa oportunidade na minha graduação, então o que eu fiz? Ao invés de deixar para cuidar do meu trabalho de conclusão de curso,
só lá para o sétimo e para o oitavo período. No quinto período eu já estava tomando conta disso, sem brincadeira, para que depois o processo pudesse ser suave. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi muito light. Eu fiz um trabalho que eu considero que até hoje eu fico orgulhoso do que eu fiz. Foi um trabalho de revisão de literatura que muitas vezes as pessoas criticam por ser um trabalho de revisão de literatura, mas eu acho que foi muito importante para mim. Como professor, eu tive a oportunidade de ter o grupo de pesquisas que a gente tem agora na Escola de Educação Física e Desportos, mas tive grupo de pesquisas em Muriaé, na Faminas, tive também aqui no ISEM, onde eu trabalhei em Itaperuna, tive em Rio Pomba, e a experiência para os alunos é sempre muito importante, porque a gente percebe essa mudança de comportamento deles. E, Francine, uma coisa que eu acredito muito, quando a gente entende as coisas como funcionam, tudo se torna mais fácil. Com Né? certeza. Quando a gente não sabe para onde vai, aí fica complicado. Como é que foi com você, Francine? Eu acabou que realmente eu tive um envolvimento bem precoce nessa parte da iniciação científica. Aí o professor Renato Miranda, lá da UFJF, obrigada, Renato. Foi um dos meus grandes incentivadores aí da minha carreira. Eu tive uma participação precoce porque no terceiro período eu fui convidada para participar de um grupo de estudo lá na UFJF, com o professor que veio mais tarde a me orientar no mestrado, me co-orientar no doutorado, né, que é o Maurício Bara. Ele estava criando um grupo. A minha mãe, engraçado, né, que eu falo, a gente vai conhecendo as pessoas, fazendo nosso network. A minha mãe fazia uma pós-graduação, lato sensu, e a gente vai explicar, em educação física, e ela precisava de uma orientação. E aí eu estava no terceiro período da faculdade e ela falou assim: ah, o professor Maurício me deu aula, quem sabe ele me orienta? Eu vou lá falar com ele. E aí eu fui junto. E aí minha mãe conversou com ele e aí ele falou assim: olha só, eu gosto muito do aluno que bate na porta, né? E aí fica a primeira dica: não espera receber convite, né? Vai atrás. Se você sabe que tem um grupo, nós hoje, como professores da UFRJ, a gente não tem como sair captando aluno. O aluno é que tem que chegar, né? Olha, eu tenho muito interesse em natação, eu gosto. Ou então assim, olha, eu tô perdida aqui, eu posso entrar no grupo para ver o que Para vocês ver o que estão. acontece? Uhum. Claro, sabe? A gente é super aberto. O importante é realmente isso, é você ir conhecendo e sabendo que é o que é da sua praia, né? Assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí, respondendo a pergunta, eu me envolvi com pesquisa sim, desde sempre. Quando a gente começa a ter aquelas aulas de metodologia de pesquisa, que as pessoas falam assim, pensa num problema para você estudar, pensa num problema. Eu percebi que lá desde sempre, os problemas que eu pensava eram ligados à minha prática, que era a minha vivência como atleta. E sempre ligados a variáveis emocionais. Engraçado, né? Porque hoje, depois eu vou falar um pouco da minha história, mas eu vim fazer o doutorado na psicologia. Então, assim, eu penso assim, o que faz um aluno cair na piscina 5 horas da manhã, num frio de 10 graus, com a água 20 graus, que é fria, É. e treinar e depois ir para a escola, por exemplo, todos os dias, né, Guilherme? O que faz a gente abrir mão de ir em festa, sair, beber na adolescência para seguir um treinamento que a gente nem sabe se vai levar a algum lugar, né? E aí eu vim descobrir que isso chamava motivação e que já tinham muitos estudos disso, eu não era a primeira que estava pensando naquilo.
Então, assim, eu tive esse pensamento um pouco cedo, me envolvi nesse grupo no terceiro período, e aí daqui a pouco eu vou continuar falando, me envolvi com a iniciação científica, que é o nosso próximo tópico, né? E isso me facilitou muito uma entrada no futuro no mestrado, porque conta ponto no Um nosso processo currículo, seletivo, né? né? Eu já sabia o que era artigo científico, eu já sabia o que era referência bibliográfica, e, além disso, muitos programas de mestrado hoje te exigem um artigo publicado, por exemplo. E para publicar um artigo é um processo de 1 a 2 anos, mais ou menos. Então, assim, se você não fizer isso na graduação, a sua entrada no mestrado ela vai estar prorrogada por possivelmente 1 a 2 anos, né? É aí que talvez seja a nossa diferença aqui já, né? Você levou 15 anos, isso não estou tirando o seu mérito, imagina, Sim, sim. mas o meu processo talvez tenha sido um pouco mais rápido e uma entrada mais facilitada por esse meu envolvimento precoce, enquanto o seu não é menos valoroso que o meu, mas você teve que quebrar a cabeça lá na frente e fazer uma coisa mais rápida, né? Assim, se inteirar do mestrado mais rápido, o que é artigo, escrever, Sim, foi mais porque você penoso, não né? teve um tempo hábil para isso, né? Uma coisa que eu me lembrei aqui, Francine, é que, infelizmente, na nossa educação básica, a gente não tem esse tipo de formação, né? De ter o pensamento científico, os procedimentos metodológicos da pesquisa, de escrever de verdade. A gente, infelizmente, tem isso muito fraco, né? Para ser bem franco. Aí a gente tem que, já no ensino superior, correr atrás desses anos que foram perdidos. Se você não recupera isso na graduação, você está jogando para frente. Isso se torna mais penoso na especialização ou no mestrado. Então, se você quer, uma hora você vai ter que encarar esse desafio e dar o teu jeito. Com certeza. Vamos para o próximo? Vamos. Então, dentro do nosso roteiro, né, o que é a iniciação científica? É um programa voltado para alunos da graduação que permite o aluno desenvolver e participar, né, de um projeto de pesquisa em qualquer área do conhecimento. Ele vai ter um professor orientador que faz parte desse processo. O professor é vinculado à universidade. E esse aluno vai desenvolver esse projeto de pesquisa com a orientação desse professor. É um processo realmente de muito aprendizado, porque o aluno é muito cru e aí ele não tem que fazer nada sozinho. Esse orientador, ele vai realmente guiar esse aluno nesse processo. E muitas das vezes ele não vai estar sozinho, aluno sozinho. Ele está envolvido ali num grupo de estudos, ele está envolvido com outros alunos. Então, é um processo de aprendizado muito leve, né? É um processo de iniciação científica mesmo. A gente geralmente apresenta um relatório no meio do ano, né? No meio do período, com 6 meses, e depois no conclusão da iniciação científica com 12 meses. E isso pode ser uma bolsa com financiamento, né? Um fomento por algumas agências. Por exemplo, aqui no Rio a gente tem a FAPERJ, tem as nacionais, que é o CNPq, a CAPES, e aí você recebe dinheiro, né, para fazer essa sua pesquisa, e é um grande incentivo, porque aí você começa realmente a trabalhar para a pesquisa durante a graduação. Ou então, não, você não tem esse ganho financeiro, mas ela também consta lá no seu currículo, o seu ganho não deixa de ser menor por causa dessa bolsa. É a minha experiência, né? Na graduação, eu me envolvi com 2 bolsas de iniciação científica. Uma eu era titular da bolsa, eu recebi por ela. A outra era de um outro aluno muito próximo a mim, que nós fizemos juntos. Ele estava no meu projeto me ajudando e eu estava no projeto dele ajudando. Então, nós dois fizemos parte das 2 bolsas. Mas uma eu era a titular da bolsa e o outro ele era. Então, eu acabei me envolvendo em 2 projetos. A minha durou 1 ano e no ano seguinte foi a bolsa dele. Então, eles não corriam ao mesmo tempo. O que Sim. nos foi bastante tranquilo de aprender, pegar esse know-how para no futuro eu estar me envolvendo de novo com a pesquisa. Alguns estudos falam que alunos que se envolvem com iniciação científica,
eles têm 2 vezes mais chance de entrar num programa de mestrado mais rapidamente, né, e concluir esse programa do que alunos que não participaram disso durante a graduação. E você? Você já contou que não se envolveu com a iniciação, infelizmente. Infelizmente eu não tive essa oportunidade, mas eu acho que até em função disso, Francine, quando eu comecei a trabalhar no ensino superior, era uma preocupação que eu sempre quis, era um tópico, era um ponto que eu sempre quis oportunizar os meus alunos. Quando eu trabalhei nas instituições privadas, a gente fazia iniciação científica, os alunos não ganhavam bolsa, mas eles faziam iniciação científica. E só a partir do momento que eu trabalhei no Instituto Federal que eu consegui escrever esses projetos. Então, basicamente, qual é a ideia? A gente escreve um projeto, ele é avaliado por uma agência de fomento, que pode ser, como a Francine falou, da própria instituição, pode ser do Estado, pode ser uma instituição de fomento nacional. Se o seu projeto for aprovado, você pode receber verba para poder comprar equipamento, o aluno recebe uma bolsa, e existem diferentes vertentes. O Gustavo, que entrou aí, de Rio Pombo, ele é um dos meus alunos que ganhou bolsa na época. O estudo dele foi até aceito, deve ter umas 4 semanas mais ou menos. A gente está aqui naquele processo final de revisão, mas é um estudo que surgiu de um projeto de iniciação científica. O Gustavo teve a oportunidade de sofrer o processo de conduzir o estudo, de fazer a coleta das informações, de escrever, de ficar frustrado, de escrever de novo. Mas o bacana é isso que você falou, Francine. A proximidade com o professor ela é maior e as cobranças são menores. Olha o Gustavo aí. Então isso fica... Parabéns, isso é muito legal. Publicar um artigo na graduação, oriundo da graduação, é um mérito muito grande, porque não é fácil. Não é fácil. Continua sendo o calo no sapato do pesquisador o resto da vida. Né? Assim, é muito bom fazer pesquisa, eu gosto muito, é muito bom coletar dados, é muito bom publicar, mas a gente sabe o quão penoso é o processo. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Você não tem você aprende a responder as perguntas de forma adequada. Você aprende a escrever uma boa introdução, você aprende os estudos que você tem que buscar, mas nunca é fácil. Você tem que agradar o editor, você tem que agradar o revisor, você tem que estar num tema pertinente, relevante para a sua área. Não é o que você decidiu fazer que você vai conseguir, né? Então, hashtag ficar frustrado. A gente toma alguns tombinhos, né? Você, no início da sua fala, falou assim, recebi muitas críticas no meu TCC, né? Porque ele era de revisão. E sempre vão ter críticas, né, Guilherme? Sempre, sempre. Desde um TCC até uma tese, a gente vai sempre ser criticado. E a gente nunca, não existe tudo perfeito, né? A gente também critica muito. Então, essa é a ciência, né? Não é nunca exata. As dúvidas são o que nos move, né? E todo estudo tem limitação, todo estudo tem inviabilidade. Então, fazer isso durante a graduação é muito louvável. Eu também consegui publicar um artigo da minha iniciação científica durante a graduação. Era uma revista né, com não de muito impacto, uma revista com qualis, né, que é o sistema de avaliação de revistas mais baixo, mas mesmo assim, isso me abriu muitas portas para depois entrar no mestrado como parte do meu currículo. E outra coisa que eu me lembrei aqui, Francine, que é importante os alunos, né, as pessoas que estão envolvidas nisso terem ideia, que é um processo moroso. Eu acho que do início do projeto do Gustavo até a publicação do artigo foram uns 2 anos. Então, assim, é uma maratona, você vai nadar 10 quilômetros, não é um tiro de 50, meu amigo. São 10 quilômetros no mar, tem que ter paciência, tem que respirar fundo, tem que trabalhar um pouquinho todos os dias, mas no final dá certo aí. Vamos pular de ponto? Vamos lá. Vamos lá. O próximo, pessoal, a gente já está pensando na pós-graduação. Então, você passou da sua graduação, legal, você quer continuar a sua formação, né, a sua formação continuada. A gente tem basicamente aí 2 caminhos. Você pode fazer a sua pós-graduação lato sensu, que é o que a Francine falou no início, são esses nomes diferentes, ou a pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação lato sensu é o que a gente chama também de especialização.
E geralmente os cursos têm que ser de pelo menos 360 horas. Isso me lembra, sem querer fazer propaganda, que a gente vai ter uma especialização nossa lá na EFD, de formação de atletas em esportes aquáticos. Então, depois, quem tiver interessado, conversa com a gente. Então, a gente tem as especializações, os MBAs, que são cursos mais voltados geralmente para o mercado, né, para o mercado de trabalho. Apesar de ter aquela ideia de você produzir um trabalho científico, não é o mesmo rigor do que se você tivesse numa pós-graduação stricto sensu, que é o programa de mestrado e doutorado. Eu fiz, Francine, 3 especializações. E algumas pessoas perguntaram até, mas para que isso, né? Eu vou justificar por quê. Na verdade, antes de ser professor de ensino superior, eu fui treinador e era uma coisa que eu gostava muito e eu sentia essa necessidade. E por quê, pessoal? Você fez lá sua disciplina de natação, de polo aquático, de nado artístico, a Sônia, lá na FD ou qualquer outra instituição. 60 horas de uma disciplina, 120 horas, não é o suficiente para você dominar aquilo plenamente. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então você precisa continuar estudando. E a graduação por si só, ela é generalista. Então a gente precisa se especializar em alguma coisa. Ah, Guilherme, eu tenho que passar pela especialização para poder fazer o mestrado? Na verdade, não. Tá certo? Por que eu fiz? Porque eu acredito que foi um processo de amadurecimento pessoal. Para mim isso foi importante. Então, além de ter uma formação específica para natação, que é o que eu trabalho, que me ajudou também a trabalhar com ensino superior, ele me deu essa visão de começar o meu processo tardio, Francine, de iniciação científica, que eu não pude fazer na graduação. Então, o fato de, no final de cada um desses cursos, você ter que escrever um trabalho, isso foi importante para mim. E você, Francine, como é que foi aí? Suas especializações, como é que foi? Para depois a gente falar do mestrado. Eu também busquei especialização pelo conhecimento, né? Porque tem muita gente que busca pela necessidade de um título. Isso não é também desmérito nenhum. A gente entende que muitas profissões, né, têm um ganho financeiro por essa especialização e tal. A pessoa quer o título ou para poder fazer um concurso. Mas eu também busquei a especialização pelo conhecimento, porque posteriormente eu queria entrar no mestrado. E o mestrado que eu busquei, que foi lá na no UFJF, ele tinha o mesmo título, né? A minha linha de pesquisa, que é Aspectos Biodinâmicos do Movimento Humano, o mesmo título da especialização. Então, por meio daquela especialização, eu iria me aprofundar nos aspectos biodinâmicos do movimento humano e também já conhecer os professores do mestrado. Perfeito. E isso é a próxima dica, né, que a gente tem para dar. Se você tem ideia de fazer um mestrado ou uma especialização de algum tema, conheça os professores daquele programa e se aproxime deles, para você também conhecer o que você se identifica. Né? Igual eu falei, eu sempre tive uma identificação com as variáveis emocionais. Então, eu sempre percebi que eu poderia ir para esse lado, um pouco da psicologia do esporte. Quem estuda isso? Sabe? Porque, por exemplo, a biomecânica, ela faz parte da área biodinâmica, mas não tinha nada a ver comigo. Eu só queria responder uma pergunta que a Tamara fez. Qual que é a diferença de MBA para especialização, né? E MBA as pessoas falam, né, um mestrado profissionalizante. É mais para você trabalhar, atuar no mercado de trabalho. Tanto que é um termo mais empresarial. Não é muito visto na nossa área, né? Mais na área de exatas, se eu não me engano, né? Não sei se a humanas tem, mas eu acho que é mais na área de exatas. Enquanto a especialização, a gente joga tudo no mesmo bolo, que é a pós-graduação, que seria o lato sensu, que seria a pós-graduação lato sensu, é a especialização, mesmo que a gente chama de pós-graduação, enquanto a stricto sensu é a pós-graduação mais mestrado, a nível de mestrado. E aí você sai com o título de mestre, enquanto a pós-graduação lato sensu, você recebe um certificado de especialista. Né? Então, é isso. Eu busquei a minha pós-graduação nesse intuito de conhecer melhor o próprio programa do mestrado. E ali eu me aproximei dos professores
né, eu me aproximei das pessoas que ministravam as aulas e que fariam a prova. Eu conheci as diferentes linhas de pesquisa e aí eu me senti mais pronta para poder depois prestar o processo seletivo para o mestrado. Foi a única pós que eu fiz, realmente, né? Mas, igual você disse, você fez 3 e eu acho isso muito legal, porque o Renato Miranda mesmo, professor que tinha entrado, que foi meu professor, ele falava o seguinte: quem sabe um pouco de tudo não sabe muito de nada, né? E é verdade, a graduação, ela te dá uma grande área do conhecimento. Mas a gente, na hora que você vai trabalhar, você sente necessidade de aprofundamento. Porque uma disciplina de um semestre, às vezes é muito pouco, né? A gente mesmo com natação, você tem ali, por exemplo, natação para bebê. Quantas horas de natação para bebê que a gente dá para o aluno sair dali, pegar um monte de bebê e começar a fazer um trabalho? Então, você sente a necessidade daquilo que você está trabalhando de buscar se aprofundar. E eu acho que as especializações, lato sensu, elas vêm para te ajudar muito nisso. E como elas são mais curtas, com um nível de exigência menor de conclusão de curso, te permite fazer mais de uma com facilidade, né? Geralmente o processo de entrada é mais uma análise de currículo, você não tem grandes provas para se dedicar, tem um número grande de vagas, não é assim, um por professor, um por orientador, né? Então, acho que te permite fazer isso mesmo. Legal, vamos continuar. Da especialização para o mestrado, eu tive mais dificuldade também, Francine, que foi o seguinte. A primeira vez que eu tentei já fazer o mestrado fora do país. Tava tudo certo para eu viajar e algumas semanas antes da viagem, tudo foi cancelado, aconteceu um montão de problema que não convém aqui, aí não fui. Eu falei, não, vou fazer isso no Brasil mesmo. Não achava nenhum mestrado em educação física que fosse próximo aqui de mim. Então, nem no Rio, assim, eu tinha esse conhecimento, né, de um mestrado em educação física. Tentei na UFRJ em outras áreas de fisiologia, na parte de medicina, mas infelizmente mandei e-mail e até hoje ninguém me respondeu. E felizmente, na época eu descobri que tinha na Castelo Branco, que é uma instituição privada, e um professor que eu admiro muito, que é o professor Estélio Dantas, que tem trabalhos de treinamento esportivo, que eu lia muito o livro dele em função da minha prática. E eu falei, pô, fechou, é o que eu vou tentar fazer. E tive essa oportunidade então de ser orientado por ele. Depois tive a oportunidade de ganhar bolsa no mestrado, então não precisei pagar o meu curso. E uma coisa que ele me falou que me marcou bastante, quando ele foi me dar bolsa, eu falei assim, professor, mas por que eu? Né, tem tanto aluno aqui. E ele falou assim, porque quem não é visto não é lembrado. Você está sempre aqui. Então o fato de você estar participando, né, você falou de você procurar o professor, isso é importante. Me lembrei de uma outra coisa que aconteceu, Francine, que eu até já te falei. Eu tentei também lá na UFMG fazer o mestrado. Eu mandei e-mail para um professor, ele respondeu, eu fiquei surpreso, porque na UFRJ ninguém tinha respondido. Me encontrei com ele. Quando cheguei lá, a primeira coisa que ele perguntou foi: por que eu escolheria você e não um dos meus alunos de iniciação científica, que a gente falou anteriormente? Eu fiquei sem ter o que responder, fiquei extremamente chateado, mas hoje eu entendo. Na verdade, ele perguntou a coisa mais óbvia do mundo. Por que eu vou deixar de escolher um aluno que eu estou formando há 2 ou 3 anos para que ele entre no mestrado, ele já entende o que eu estudo, já entende o meu laboratório, para poder pegar, é isso aí, Ronan, para poder pegar um aluno que eu nunca vi, que eu não sei quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. É lógico que a gente fica chateado com isso, mas ele foi o mais correto possível. Eu que deveria ter sabido responder essa pergunta dele. E eu não soube responder. Fica mais uma dica aí, né? Assim, eu acho que o mestrado já é uma. Como você vai ter um professor orientador e você é o seu trabalho, a dica é se aproxime do professor que você quer, né? Fazer do grupo de estudo dele.
procure as pesquisas desse professor, porque o mestrado já é um programa em que ele vai te dar um título acadêmico. Né? É um programa que ele tem financiamento. Geralmente você faz mestrado com bolsa. Né? Pelo menos o seu programa vai ser contemplado com algumas bolsas. E você tem muita chance de conseguir, né, essas bolsas. Então, eu vou falar agora, já entrando, né, no nosso próximo passo, que eu estou falando aqui do mestrado acadêmico e não do mestrado profissionalizante. Né? O mestrado profissionalizante é mais ou menos essa especialização, o MBA, que é mais voltado ao mercado de trabalho, não é a área que a gente domina e a gente não vê muito isso na educação física. A gente vê mais o mestrado acadêmico, que é voltado para quem quer ampliar, né, o seu conhecimento nisso que a gente acabou de falar, da área que você se identificou na graduação. Então, a dica fica, procure o professor que você se identifica, que ele vai realmente abrir as portas para você. Né? Se não der para acessar esse professor, tente acessar os alunos que já foram, que são alunos dele, ou que já foram alunos dele. Você queria falar? Lá no IFE, no Instituto Federal, onde eu trabalhei, tem um programa de mestrado profissional. Lá era programa de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, acho que era isso. O que diferenciava basicamente? No final, ao invés de você fazer uma dissertação, você vai fazer um produto. Esse produto tem que ter um embasamento teórico, que é quase uma dissertação, mas a ideia é que você mostre... Oi, Roberta. A ideia é que você mostre, que você crie um produto que mostre a aplicação desse conhecimento que você adquiriu no seu mestrado. Que pode ser um curso, um site, uma intervenção, não sei, alguma coisa que mostre que essa bagagem teórica ela está sendo útil para a sua atuação direta no mercado de trabalho, como você falou, Francine. O Alan, não sei se você leu aí antes, ele perguntou sobre o aluno especial. Posso falar Tá. disso? Sim, fala disso. Tá. O que é esse aluno especial? É o aluno que ele tem o interesse de entrar no mestrado, ele ainda não tem um professor orientador, ou ele não participou do processo seletivo, e ele vai cursar uma disciplina como um aluno não matriculado, vamos dizer assim. Esse aluno não matriculado a gente chama de aluno especial. É Então ele quase um pode fazer aluno convidado, né? isso aí. Ele vai cumprir todas as exigências, vai ter que estar presente, vai participar das atividades, fazer as avaliações propostas pelo professor e depois ele vai ter essa nota dele. Se ele entrar no programa, na mesma instituição ou em outra instituição, ele pode utilizar esses créditos dessa disciplina para serem usadas durante o caminhar dele, durante o programa de mestrado. Né? Não era isso que eu queria, não me identifico. Tudo bem, fez a disciplina e você utiliza aquilo para o seu conhecimento. Como se fosse o ouvinte, Ronan. É isso aí. Mas, na verdade, Ronan, é um ouvinte, né, Guilherme? Mas um ouvinte especial. Por quê? Porque enquanto você está tentando entrar, né, publicar artigos, se for para requisito, conhecer os professores, você já está fazendo as disciplinas. Então, quando você entra, você pode abonar essas disciplinas, se você tiver nota, se você tiver sido aprovado. Por isso que é importante levar a sério. Né? O professor ou os professores dessas disciplinas já estarão te conhecendo. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque do jeito que isso pode te promover, isso pode acabar com você. Falar, não, esse aluno pediu para vir aqui assistir minha aula e já está assim de pouco caso, digamos assim. Então, você vai estar tipo assim experimentando aquele mestrado, mas aquilo vale para você. E aí, quando você entra, você pede para abonar essas disciplinas, porque você já fez, e aí você vai ter um tempo maior para fazer a sua dissertação. É muito legal ser aluno especial por causa disso. Como que é o processo de entrada? Pelo programa que eu conheço, basta uma aproximação do professor, você pede para esse professor que possivelmente poderá ser seu orientador, mas que ministra aquela disciplina, né? Porque no mestrado e no doutorado, a gente tem que fazer várias disciplinas, assim como na graduação. Então, os professores que fazem parte daquele programa, eles ministram essas disciplinas. Tem um número X de créditos. Né? Tem umas disciplinas bases de acordo com a sua linha de pesquisa.
Então, você consegue, quase que uma grade que você tem que cumprir, e aí você consegue se aproximar desse professor, pedir para fazer, e basta ele abrir a vaga que você passa a constar lá no sistema como parte integrante daquela disciplina, mas você não faz parte do programa ainda. Isso fica no seu currículo. Depois você pede só para abonar, né? Legal. O Francine, só para esclarecer até uma coisa que a Tamara falou, e realmente, Tamara, você como ouvinte, você participa das atividades, mas você só está ouvinte. A gente quis dizer realmente do aluno especial. Ele tem um certo, ele se matriculou na disciplina, né? Ele pode ser aprovado ou reprovado. O ouvinte não, ele vai lá, participa de uma aula, não participa da outra, o professor autoriza que ele participe das atividades, mas ele, como ouvinte, ele não leva esses créditos, porque ele não está matriculado em nada, ele vai lá e assistiu de forma não sistemática, né? Como aluno especial, isso já é diferente. Tem mais alguma coisa? Ah, deixa eu falar como é que funciona lá na UFRJ. Deixa eu pegar que eu Isso. anotei aqui. É só um Legal. mestrado, Fala. tem duração média de 2 anos. Você pode pedir, né, um prorrogamento desse prazo por até 6 meses, mas acontece que todo programa de mestrado e doutorado, eles são avaliados de forma muito próxima pelo MEC, né? E aí os programas têm uma nota, que são os conceitos, né, da CAPES. E quanto maior o conceito, melhor é esse programa. Ele vai até 7, né? E você, vamos supor, a universidade abre um programa de mestrado. Ela precisa chegar a esse programa num nível mínimo, eu acho que é 4, para poder abrir um programa de doutorado. Então, você, enquanto aluno daquele programa de mestrado, tem responsabilidade sobre a qualidade daquele programa. Então, abandonar um mestrado, por exemplo, é uma coisa muito, muito ruim, né? Porque o programa depende de você. Então, quando você entrou, você está meio que assumindo o compromisso, tanto com o seu orientador quanto com a CAPES, que você vai concluir aquilo que você está se propondo. Por isso que o processo de entrada é um processo mais longo, mais demorado, é para o aluno ter certeza que é aquilo que ele quer, porque a graduação, você faz uma grande prova e entra várias pessoas, né? Depois do lato sensu, geralmente você paga e entra. Mas o mestrado já começa um funil mais apertadinho, porque é mais difícil, é mais penoso e a CAPES depende de você, né? O programa depende de você. E por isso que muitas vezes o professor pode parecer assim, não te apoiar, é porque ele sabe que é um casamento que ele tem com você. Então, ele não, infelizmente, ele não pode permitir que qualquer aluno entre no mestrado, porque ele sabe que isso pode complicar a vida dele e do programa. Então, ele precisa entender, esse aluno tem condições de realmente cumprir esse programa, Uhum. né? E isso é importante para você também, senão você vai entrar numa que você depois pode ficar, poxa, professor, desculpa. É lógico que isso pode acontecer, mas isso é ruim para o programa e é ruim para o professor. Posso Sim, falar lá da FD? claro. Então, lá na nossa escola, pessoal, a área de concentração é estudos da motricidade humana. Aí dentro dessa área maior tem 4 linhas de pesquisa: atividade física e saúde, comportamento motor, rendimento físico e esportivo, que é onde eu tô. Pode ser que seja o lugar, a linha que a Francine vai entrar também. Práticas corporais, esporte e lazer, que é a 4ª linha. Aí, a partir disso, os professores criam projetos, que são intenções de estudo. O aluno, o que ele tem que fazer? Ele tem que se inserir num desses projetos, porque a partir desse momento ele alimenta a produção de conhecimento num projeto que o professor coordena. É lógico que os professores geralmente têm projetos assim mais genéricos, mais abrangentes, mas pode ser, então, às vezes você procura um professor e você propõe alguma coisa, ele vai te falar assim, desculpa, é interessante o que você está falando, mas eu não estudo isso. Você deveria procurar um outro professor. Pode ser que isso aconteça. Uhum. No Rio, eu sei também que tem um mestrado na UERJ, né? A gente está falando da UFRJ, tem na UERJ também e tem na Universo. Então são os programas que eu sei de mestrado no Rio de Janeiro. Sim. Vamos para o outro ponto, Francine? Quer falar alguma Vamos, coisa? vamos lá, que passamos para o doutorado, Para o né? doutorado. O doutorado, em princípio, aí tem uma duração de 4 a 5 anos.
e a intenção principal é formar um pesquisador. Então, o mestrado, a gente pode entender que é um processo inicial de formação desse pesquisador e o doutorado vai sacramentar esse processo de formação do pesquisador. A gente tem a nomenclatura PhD também. Algumas pessoas até diferenciam esses dois títulos, né, de doutor e de PhD, mas pelo que eu sei, pessoal, na verdade, o PhD é se você tiver obtido o título fora do Brasil. Então, você fez seu doutorado fora do Brasil, você tem um título de Não, doutor. ainda é questionável, né? Porque o PhD é o doutor, É, né? isso É aí. o doutorado. Só Só que você que lá obteve fora do fora, Brasil. ele tem uma característica, um nome diferente. E aí tem até uma tradução, né? Que eu não tô me recordando, mas eu acho que é philosopher doctor, É, doutor em filosofia alguma seria um termo assim coisa. genérico, Sim, que é, na verdade, o doutorado, no doutorado a gente defende uma tese, né? Já não é mais uma dissertação, no mestrado é uma dissertação. Então, assim, a gente vai crescendo, né? Na graduação você defende um trabalho de conclusão de curso. Na pós-graduação, lato sensu, geralmente você tem que apresentar um trabalho de conclusão, mas que pode ser um artigo científico, e depende muito do programa, né? Pode Sim. ser um projeto de pesquisa aplicável, vai muito daquele programa, pode ser um trabalho de, eu acho que igual na pós do professor Eric aqui na UFRJ, você tem que apresentar um pôster, né? Então, você faz uma pesquisa, faz um artigo e apresenta em forma de pôster, depende da exigência do programa. E no doutorado, no mestrado, você apresenta uma dissertação, que você vai dissertar mesmo sobre aquele tema que você está se aprofundando. No doutorado, não, você defende uma tese. Você tem que necessariamente trazer algo novo para a literatura. Você não pode replicar um estudo. No mestrado, você pode replicar, Uhum. entendeu? Não plagiar, obviamente, mas assim, um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, eu posso talvez fazer aqui para ver a realidade no Brasil. Na tese, eu tenho que necessariamente colocar uma variável a mais, colocar alguma coisa nova para poder estar melhorando o conhecimento. É assim que a ciência anda, né? Francine, você falou aí de continuar progredindo, né? E se você for pensar em termos de autonomia do estudante, da iniciação científica até o doutorado, você está ganhando cada vez mais autonomia para você andar quase que por conta própria. Sim. Então, se na iniciação científica o professor está do seu lado ali como se fosse o seu pai, no doutorado, por mais que você tenha um orientador, se você não fizer nada, nada vai ser feito. Então, a partir do momento que você entra no mestrado, no doutorado, é você conduzindo a sua pesquisa. O orientador não vai estar o tempo inteiro do seu lado, te explicando como escreve. Não que isso não possa acontecer, mas a gente entende que o aluno ele tem mais independência, ele tem mais autonomia para poder conduzir o próprio estudo, para poder pensar o que existe para poder ser feito ou não. O Hudson fez uma pergunta aí se é possível entrar no doutorado sem um mestrado. Sim, não há essa exigência. Pode ser que algum programa ou outro crie essa exigência, mas em termos assim, não precisa, tá certo? Só o que Acho que que o acontece? grande problema, só desculpa te interromper, Tranquilo. o grande problema, Hudson, é porque, tipo assim, para entrar num doutorado, a análise de currículo é muito forte. Porque, como eu disse, são programas que dependem de uma boa nota para continuar existindo. E essa nota vem das publicações que o programa dá, dos alunos que saem desse programa, da qualidade dos professores nesse programa. Nós, por exemplo, que estamos em programas de pós, nós somos avaliados o tempo todo. A gente tem que estar produzindo. Se você não produz artigos científicos, por exemplo, você não é mantido naquele programa enquanto orientador. Então, o doutorado, você vai certificar muito que aquele aluno vai trazer grandes frutos para você ir para o programa e para ele mesmo, né? Não é, não, aquela a própria frase que a gente tem escutado muito agora na pandemia. Não se trata só de você, né? Você faz parte de um grande programa e não é só o seu doutorado. Isso vem em cascata. O aluno do doutorado ele tem até responsabilidade sobre o mestrado, sobre a graduação. Ele vem fazendo esse grande combo pesquisa de formação, né?
Até você vai se preparar para depois assumir uma disciplina, para poder fazer um concurso e para chegar, talvez, onde você se espelhou a vida toda. Uhum. Então, no processo de entrada, às vezes, assim, vai pontuar o seu currículo e o doutorado vai valer 50 pontos em 100. O mestrado vai valer 50 pontos em 100. Então, esse aluno, para ele entrar num doutorado sem ter feito um mestrado, ele tem que ser um cara sensacional. Assim, Publicação que já não tem onde mais colocar, assim. é, A gente tem que pensar assim, é um cara que nem, não tem um título de doutor, mas já tem atitude, bagagem, experiência de doutor. sim. Eu acho que seria Ou um bom então, pensamento. isso acontece muito na área de exatas, e eu já vi acontecer quando, na engenharia, por exemplo, quando o cara é brilhante, é um matemático brilhante, e você precisa que ele atue em pesquisa mesmo, para fazer andar. É igual agora, vacina do Covid, é o que fala mundialmente. É muito possível que tenha pessoas lá que estão em doutorado, que não estão no mestrado, porque são pesquisadores de linha de frente. Ele não tem a formação do professor. Ele vai trabalhar em laboratório, ele vai trabalhar ali, ele não vai lidar com pessoas, por exemplo. Então, na nossa área, não é comum você entrar no doutorado direto, justamente por causa dessa bagagem que você precisa para poder fazer esse doutorado, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência aí, Francine, no doutorado? Então, o meu doutorado, ele foi bastante parte do network que eu fiz durante a minha vida, né? Nós estávamos lá em Muriaé, a gente trabalhava junto, né, numa instituição em Muriaé, e eu conheci uma professora lá, que hoje é uma grande amiga, e ela fazia doutorado no programa de psicologia da UFJF, ela também era de Juiz de Fora, eu sou de Juiz de Fora, né, apesar de atualmente morar no Rio, e ela falou comigo assim, olha, eu vejo que você tem uma afinidade muito grande com essa área com essa parte de estudos emocionais. Nós temos uma linha de pesquisa lá de processos psicossociais e saúde. Eu faço doutorado lá. Eu sei que tem vaga. Você não quer que eu te apresente para o meu orientador? Você acha possível a gente linkar o que você estuda com a psicologia, né? Estudando assim o braço da psicologia do esporte? E aí eu fui conhecer, né, o programa, ela me apresentou o programa, eu conheci o Lélio, que foi quem me orientou, e nós construímos juntos um projeto, assim, eu ia passando para ele a minha ideia, ele ia falando o que era viável, porque eu tinha que também conhecer um pouquinho da psicologia, né, da teoria social cognitiva, que foi onde eu me inseri Sim. aí naquela área. Então, assim, juntos que eu digo assim, ele foi ponderando aonde a gente se encaixava. Ó, Francisco, isso aqui dá, isso aqui não. E mesmo assim, são áreas afins, mas bastante diferentes. E aí ele teve uma condição para me orientar, que seria ter um co-orientador da educação física. Porque a gente precisa né, dessa união do Sim. conhecimento. E aí o professor Maurício Baro, que me orientou no doutorado, aceitou me orientou no mestrado, aceitou me co-orientar no doutorado. E aí a gente conseguiu fazer um projeto que fosse interessante para psicologia, né, dentro da área de psicologia do esporte, e que fosse relevante para a educação física. Então, eu construí a minha tese em cima dessa parte, nessa área de processos psicossociais e saúde, mas trabalhei com atleta. Isso foi muito legal porque ela me abriu essa porta, sabe, a Luciana, e eu realmente não conhecia não tinha doutorado na educação física, não conhecia, não tinha aproximação com outros programas, e isso, assim, pareceu uma grande oportunidade para mim. E então, assim, a dica é fique atento, né, a quem está do seu lado e as oportunidades dessas pessoas, que elas podem te dar ali um caminho que para você não está tão claro ainda, né? Acho que a aproximação com pessoas é você, assim, você tem interesse numa determinada área, chega lá e conversa com o professor. Ó, Francine, ó, Guilherme, pô, gosto muito de natação.
que você acha? Vamos conversar, né? Sim, A porta vai estar aberta, os professores não são inatingíveis, né? Não são. Claro que existe muito ego, né, Guilherme? Infelizmente, na nossa área. Tem muita gente querendo ainda vender conhecimento, tem muita gente querendo dizer que assim, não, eu sou doutor, eu não me submeto a isso, por exemplo. E eu acho que não é o nosso pensamento, por isso que a gente pensou nessa live. É realmente ter uma aproximação, ser acessível, mostrar que é possível um processo que a gente passou tão recentemente. sim, sim. Comigo, Francine, foi o seguinte: eu tinha ido fazer um curso de estatística em São Paulo e lá conheci duas professoras da UERJ, duas médicas professoras da UERJ. E elas falaram assim comigo, elas acharam que eu já tivesse título de doutorado, já fosse doutor. E eu falei assim, não, eu tô procurando um programa para poder entrar. Ela falou assim, pô, por que você não vem estudar com a gente? Aí eu falei, pô, perfeito, né? Vim para São Paulo fazer um curso de estatística, vou voltar daqui com uma vaga para o doutorado. Aí fui no Rio, conversei com elas, a gente escreveu um projeto, só qual era o problema? Era um projeto na área de esteatose hepática. Então, mais voltado para a área da saúde. E não sei se é felizmente. Oi, Juliana. E eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas eu gosto do esporte. É o que eu estudo desde a minha graduação. E eu cheguei a fazer um projeto, escrevi um projeto com elas, me dediquei, fiz o meu melhor, mas quando chegou na hora H eu falei assim, ó, não é o que eu quero. Desculpa, mas não é o que eu quero. Aí houve a oportunidade de eu estar fora do Brasil e eu fui. E eu acho que o mais interessante que eu pude aproveitar mais, oi Lucas, foi a oportunidade de conhecer pesquisadores da nossa área, Francine, de reconhecimento internacional, sabe? O pessoal da Universidade do Porto, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, são pessoas assim que estudam a natação a fundo, e isso para mim foi muito bacana. É o que você falou, conhecer pessoas, né? Então, conhecer essas pessoas foi muito importante para mim. Para quem estuda fora do Brasil, a grande preocupação é a validação do diploma quando volta. Então não adianta fechar os olhos para isso. Vou e vou depois ver o que vai acontecer. Não dá para ser bem assim. Então a pessoa tem que estar atenta a todos os processos legais que têm que ser cumpridos, porque senão depois a pessoa volta e ela fez o mestrado ou doutorado dela fora do Brasil, ela não conhece, não consegue validar esse diploma aqui. E isso é uma frustração muito grande. É lógico que sempre fica o conhecimento, mas a gente quer ter o título. Afinal de contas, a gente cursou o programa para isso. Francine, falou a gente falar aí do pós-doutorado. O pós-doutorado, apesar do nome, é lógico que vem depois do doutorado, mas ele por si só não é um título, né? A titulação máxima seria de doutor. O pós-doutorado é uma continuidade dos seus estudos. Geralmente você estuda alguma coisa relacionada ao que você estudou no seu doutorado, mas isso não chega a ser uma titulação, tá bom? Eu não tenho pós-doutorado, espero poder fazer em breve, Eu mas também. eu gostaria de fazer alguma coisa assim, mais uma vez, bem específica, o que eu estudo. E como a gente está há pouco tempo na instituição, eu estou preferindo construir minha rede lá de alunos e de professores, me estabelecer para depois fazer o meu pós-doutorado, porque eu entendo que é uma coisa que exige muito da gente também. E o trabalho de orientador, que é o trabalho que a gente faz, por si só já exige muito da gente. Porque imagina o seguinte, pessoal, você enquanto estudante, você tem o seu estudo para conduzir. A gente, enquanto orientador, a gente tem o estudo de todos os alunos para poder ler, para poder ajudar. Então, o orientador, ele tem um trabalho também que é extremamente desgastante, é recompensador, você vê a melhora do aluno, mas é um trabalho desgastante e muito exigente. Com certeza. Eu pretendo também fazer o pós-doutorado, mas, na verdade, eu queria esperar um pouco mais, porque já que eu emendei muito as minhas especializações até aqui, eu gostaria de firmar uma linha de pesquisa forte, sabe? Para eu poder ter uma base mesmo, para poder depois fazer esse network mundial, digamos assim, né? Porque geralmente pós-doutorado você tem contato com vários outros pesquisadores que fazem a mesma coisa que você, né? Então eu preciso dessa linha forte para poder dar esse próximo passo, né? Você disse aí que na sua formação
você quase entrou num programa e deu um passo atrás, né? Isso também aconteceu na minha formação. Quando eu terminei o mestrado, o professor que foi para minha banca quando eu fui defender a dissertação, ele me convidou para uma bolsa de doutorado na Austrália. E eu estava de casamento marcado. Foi quase que uma escolha mesmo entre as duas coisas. E eu escolhi meu casamento. E, assim, não me arrependo nem um pouco. Sim. Mas quero dizer, assim, que a gente, às vezes, acaba fechando uma porta e às vezes, achando que vai ser a única oportunidade que você vai ter. E não é. E não é. Então, você vai crescendo também para ter uma maturidade de saber até onde você vai, né? Assim, o quanto eu vou bancar esse tema. Sim. E fazer um doutorado na psicologia já foi muito desafiador para mim, porque eu não tinha a base da psicologia, né? E eu tive que correr atrás de quase conceitos da graduação para poder entender esses conceitos lá da pós-graduação. Então, cada um sabe aonde vai. Eu sei que, sim, não cai no nosso colo. Sim. Você tem que correr atrás mesmo e amar muito o que faz, né? Os pesquisadores, eles têm que... Você, às vezes, passa 1 ano, 2 anos buscando um determinado resultado e ele não vem. Ele não vem. Você busca relação entre duas variáveis e não dá nada, né? E as grandes pesquisas, às vezes, acontecem por acaso. Uhum. Né? Então, assim, eu estou buscando uma coisa, mas descobri outra. Né? E a própria técnica da natação, ela vai se aperfeiçoando. Olha lá, aquele cara, por exemplo, o Phelps. O Phelps é um fenômeno. Como que ele nada? Será que eu não posso puxar alguma coisa? Não foi a pesquisa que veio antes da prática. A prática vem antes da pesquisa. Né? E Então, se você puder associar esses dois conhecimentos, né, o teórico e o prático, isso vai te ajudar a pensar coisas que talvez os outros não pensem. Sim, com certeza. Então é isso, acho que é muito da dedicação do aluno, não é impossível para ninguém. É um processo que depende muito de você, né, do aluno, porque nós, alunos, nós enquanto alunos que vamos criar essa oportunidade. É o que eu falei, o professor não vai atrás do aluno. Olha, vem aqui, tem uma bolsa, você quer? Olha, vem aqui no nosso grupo, você quer? Por quê? Porque a gente está ali, aberto e disponível para ser conhecido, né, Guilherme? E apresentar o nosso trabalho. E aí a gente pode até falar, olha, eu acho muito legal a sua pesquisa, mas se identifica mais com aquele professor. Quem sabe se você, né, procurá-lo. Então aí a gente começa o nosso network. E você mesmo falou que mandou e-mail para uma instituição e não teve resposta, foi para uma outra, e eu tenho certeza que talvez esse professor que falou isso com você lá lembra de você. Possivelmente lembra de você. Sim. Se você contar isso para ele. Né? Então, você está conhecido lá também. Né? Muitas portas se fecham, mas muitas vão estar sempre abertas, e basta você ter paciência, persistência, que a área acadêmica ela tem muito a oferecer. Né? Legal. Pessoal, para a gente fechar, obrigado, Lu, obrigado, Vitor. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta aí? Talvez a gente consiga ajudar. Já são 5h10. A gente reiniciou a live e aí tem tempo a mais, mas também, se alguém quiser perguntar, se tiver alguma dúvida. E outra, a gente é sempre muito acessível, né, Guilherme? Tanto aí por mensagem no Instagram, quanto Valeu, nossos contatos por e-mail. Estou à disposição para esclarecer dúvida, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, lá no grupo. A gente se reúne... Oi, Jéssica. A gente se reúne toda terça-feira no nosso grupo de pesquisa. Inclusive, na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter um encontro aí do grupo de pesquisa em Ciência dos Esportes Aquáticos. Os alunos vão apresentar os projetos deles de iniciação científica. Se vocês puderem participar, vai ser lá no meu site, que é guilhermetuscher.com.br, tem lá o curso. Vai ser um prazer poder contar com vocês. E caso vocês se interessem também em participar do grupo, para ver como é que funciona, ainda mais agora que as orientações estão sendo online,
pode entrar em contato com a Francine ou comigo. Uhum. Tá, a pergunta do Alan aí, Olha, se a gente consegue transferir. O Alan, isso depende de instituição, tá certo? Depende se é da mesma área, né, da mesma linha, da mesma área de concentração, isso depende de programa. Geralmente sim, tá bom? Mas depende. depende da ementa, né? É, Você tem que ver se a ementa é similar pela necessidade daquele programa. E só a Tamara perguntou se fica ruim fazer 2 mestrados ou pós de áreas diferentes. Eu acho assim, como a especialização é aquilo que eu falei, saber um pouco de tudo é muito de nada, né? Então, talvez valha a pena você focar no que você quer realmente trabalhar. Porque uma pós e um mestrado possivelmente vai englobar uma grande área, porque não é um conhecimento tão específico assim. E aí você fazer 2 coisas diferentes, talvez não vá agregar na sua prática, sabe? Eu tenho é. uma amiga que ela fez educação física, ela começou a fazer faculdade de comércio exterior e administração. Ela trancou as 2 faculdades e foi fazer educação física. Ela não se encontrou na educação física, ela terminou as 2 outras faculdades e fez mestrado e doutorado na área de exatas e hoje é professora de exatas. Então, assim, ela se aventurou em 2 áreas totalmente diferentes até que ela encontrou o seu próprio caminho. E aí eu não sei o quão longe você está dizendo em 2 áreas diferentes. Eu estou dando um exemplo assim, saúde e exatas, 2 coisas bem separadas. Mas o ideal, eu acho que é você pensar em exatamente qual é a sua prática, aonde você quer chegar, né? E a partir disso, você norteia o seu caminho. Só um lembrete do que eu ia falar, no nosso concurso, né, que eu e o Guilherme a gente passou no mesmo concurso para a EFD, nós fomos pontuados pelo tema da nossa dissertação e da nossa tese, né? E o Guilherme sempre estudou natação. Eu estudei voleibol no doutorado. E isso, de certa forma, foi ótimo para o Guilherme, que tinha uma formação muito mais norteada para aquele cargo do que eu, por exemplo. Não que eu não fosse apropriada, mas ele ganhou ponto na frente do currículo, muito justamente, óbvio, né? Muito justo, mas porque ele estudou dentro dessa mesma linha. Então, fica a dica também, não diversificar demais o conhecimento, porque lá no final isso pode pesar também numa escolha, num concurso, né, numa pontuação, por exemplo. É uma coisa que eu não tinha visto, Guilherme, não sei você, mas uma pontuação pelo tema da sua dissertação ou da sua tese. Eu achei extremamente Sim, relevante, também não conheço. né? Aham, aham. Porque E valoriza. pessoal, na prática, valoriza o professor que, né, daquela área. E uma vez um amigo me perguntou, pô, Guilherme, mas o que eu vou estudar no mestrado às vezes não tem relação direta com o que eu gostaria de fazer. Eu falei, mas você não deveria pensar assim. No seu caso, você estudou aí a psicologia no vôlei, mas é um conhecimento que você usa para qualquer esporte, né? Isso não se limita ao vôlei, tanto que as discussões que a gente tem no grupo, você transfere isso para a natação com muita facilidade. Então, quando você vai estudar, pessoal, você tem que, dentro de cada área, você tem um conhecimento amplo para você afunilar naquilo que tem que ser realmente conhecido e dominado. E a sua capacidade de transferir vai depender do quanto que você estudou daquilo. Se você estudou pouco, você só vai entender daquilo e olhe lá. Se você estudou mais, você vai conseguir transferir isso para outras áreas. Porque a gente tem que ler muita coisa. A gente não lê um artigo. A gente lê diversos artigos, diferentes áreas, usa mais um, outra, usa outros menos, mas o conhecimento não é restrito, né? Sim. E assim, se você me perguntar se eu deixaria, se eu me arrependi, voltaria no tempo, faria em natação, não, né? Não, eu acho que não é motivo de você abandonar. Eu estava ciente que eu entrei na graduação pela natação, eu era atleta, eu fiz o mestrado na natação, não vi problema nenhum para mim fazer o doutorado no voleibol, mas isso lá na frente não contou ponto para o meu currículo, mas também não impediu que eu passasse no concurso, né, e que eu fosse chamada. Mas talvez você, Guilherme, se tivesse entrado lá no curso, né, de estatística, a gente não estaria aqui É, hoje é. falando de natação na mesma instituição, porque realmente ia virar muito o seu caminho,
né? Talvez você passe assim outro concurso, de outra forma, mas não no caminho que você estava escolhendo, Sim, sim. né? Então, fica aí essas dicas mesmo. O Valdir falou que isso deveria estar nas primeiras disciplinas do curso, na introdução, né? E realmente é um tema de introdução de possibilidades de trabalho, né? Que acaba que não é muito falado e a gente acaba tendo que descobrir sozinho, né? Esses caminhos aí da graduação É. até se tornar um doutor. Suzane, é verdade, isso que você escreveu aí é verdade, tá bom? Pessoal, a gente vai se despedir. É, qual talvez seja assim a nossa mensagem final? Que independente de onde você esteja, né, tá no primeiro período, ou tu já tem tempo de formado, trabalha, tá na beira da piscina, tá na academia, que você se organize para que você possa continuar os seus estudos. É lógico que você muitas vezes tem que abrir mão de algumas coisas, isso é difícil porque a gente precisa daquele dinheiro, mas se é uma coisa que você pretende para a sua vida, você precisa se organizar. A gente fez um bate-papo aqui bem informal. A ideia era mostrar como essas dificuldades que vocês encontram, todo mundo acho que encontrou. Dificilmente você vai ver alguém que passou por isso de forma tão suave, sutil e fácil. Não, é difícil para todo mundo, tá bom? E se vocês precisarem, vocês podem contar com a gente. Sim. Teve só uma última pergunta específica na área de motivação para mulheres, Juliana. Tem muita coisa, sim. Isso vale muito você dar uma pesquisada nos bancos de artigo, nas linhas de pesquisa. Depois, se quiser me mandar uma mensagem, eu posso te ajudar nisso, né? A gente vai conhecendo os estudos, um professor vai indicando o outro, e é isso aí mesmo. A gente vai perguntando, vai se inteirando e assim a gente vai fazendo esse nosso network, né, para ver o que você quer, né? Porque às vezes não é nada a ver. Hoje você acha que gosta da parte de pesquisa, mas na hora que você vai fazer essa pesquisa, você fala, não é muito o que eu quero. Uhum. Em contrapartida, você faz e gosta muito. Então, é isso aí. Sigam a intuição de vocês, mas não deixem de buscar, não deixem de ser o aluno que bate na porta, né? Para poder não deixar passar oportunidades que poderiam estar ali na sua frente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado para quem assistiu, quem ficou até agora aqui com a gente. E a gente se vê. Obrigado, Francine. Obrigada, gente. Obrigada, Guilherme. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.